Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um tema bem interessante aqui, que são as relíquias sagradas do catolicismo romano. Esse vídeo ele tem uma função dupla. Uma tem a ver com um pouco da área de entretenimento, no sentido de pessoas que fazem turismo para igrejas, né, ao redor do mundo e não conhecem muito bem essa questão das relíquias. Então é uma oportunidade de saber onde elas estão, né, onde que pode ser visitada e conhecer um pouco melhor. O outro objetivo é para o pessoal que estuda comigo, né, na a matéria de epístolas pastorais, para conhecer um pouco dessa realidade e poder também saber como que isso funciona dentro do catolicismo. Vamos lá. Para a gente começar a nossa breve jornada aqui, eu gostaria de falar sobre a veneração das relíquias. Para isso, é importante entender os dois níveis de culto dentro da Igreja Católica. Tem a adoração, que é chamada de latria, e essa se deve apenas a Deus, o Criador. É assim que o catolicismo vê. E a questão da veneração, que é uma dulia, que é o culto de honra e respeito aos santos, à Virgem Maria e essas relíquias. Então, o que nós vamos falar agora de veneração é algo que acontece no mesmo nível do culto prestado aos santos, à Virgem Maria e a essas relíquias que nós vamos estar falando. Isso é bem importante entender, tá? É, então, o que nós podemos falar um pouco mais antes de entrar no assunto? As relíquias, elas são divididas em classes. Nós temos relíquias de primeira, segunda e terceira classe. As relíquias de primeira classe são partes físicas do corpo de um santo, como ossos, cabelos, sangue, e essas são consideradas mais preciosas. As relíquias de segunda classe são objetos usados pelo santo durante a sua vida. E aí tem roupas e tudo mais. E tem as relíquias de terceira classe, que seria qualquer objeto tocado por uma pessoa é, considerada santa. Tem uma relíquia bem interessante, que é uma escada, que seria supostamente a escada que Jesus subiu quando ele foi julgado por Pilatos. Então essa, por exemplo, seria uma relíquia de terceira classe. A primeira relíquia que eu gostaria de compartilhar com vocês é o sudário de Verônica. O véu de Verônica, ou sudário de Verônica, é uma relíquia cristã que, segundo a tradição, carrega o rosto de Jesus. A crença diz que quando Jesus estava na Via Sacra, ele secou o rosto com esse tecido e o sangue e o suor formaram essa imagem que você está vendo aqui na tela. Existe uma outra relíquia que também diz que foi formada dessa maneira, que é o véu de Manopelo, mas ela está em outro lugar. E aqui existem muitas críticas à relíquia, dizendo assim, poxa, mas será que o sangue e o suor gerariam padrões como esse que a gente está vendo? Será que apareceria a íris, os dentes, o cabelo? Então, algumas pessoas questionam isso. Outras questionam dizendo assim, ah, mas se fosse como por sublimação, né, a irradiação do rosto de Jesus gravando em um tecido, não teria que ser mais perfeito? Então, essas são perguntas que as pessoas fazem de uma forma intelectual, desconsiderando a questão de fé. Mas muitos e muitos fiéis veneram esse sudário de Verônica, né? E vão até lá para ser abençoados, para prestar a sua homenagem a ele. Uma segunda relíquia que eu acho fantástica é o sudário de Turim. Esse sudário, ele é feito de linho e ele está lá na Catedral de Turim, na Itália. E ele é um dos artefatos religiosos mais estudados, mais interessantes e com mais pesquisas científicas feitas em relação a ele. Inclusive, recentemente um brasileiro lançou um estudo em cima disso e, vez por outra, aparecem pessoas tanto questionando a veracidade do sudário, quanto afirmando a veracidade desse sudário. Qual é a história dessa relíquia? As pessoas acreditam que esse sudário, esse tecido, seria onde Jesus teria ficado deitado quando ele morreu. E aí, a imagem dele ficou estampada no tecido. De um lado você vê a frente, de outro lado você vê as costas. E já dataram com carbono 14, já fizeram várias pesquisas. Na datação por carbono 14, foi dito que ele é de origem medieval. Porém, existem vários estudos questionando esse resultado. E o sudário até hoje atrai milhares e milhares de fiéis nas raras exposições públicas que ele passa. Recentemente, foi formada essa imagem, né, essa escultura, de uma pessoa deitada com base naquilo que eles enxergam no sudário. Então, eles entendem que, dobrando adequadamente esse sudário, daria uma imagem 3D que resultaria nessa figura de Jesus todo machucado, né, dessa maneira. Ali em cima da imagem, você vê de uma forma mais clara o sudário como ele realmente é visto. Voltando um pouco, aqui é como um negativo, um raio-x, né? Então fica mais intensa a imagem. Mas aqui é como normalmente as pessoas que vão visitar vão conseguir enxergar. A terceira relíquia é a cruz verdadeira, ou a Vera Cruz. Né? Tem uma cidade aqui próxima da minha cidade que chama Vera Cruz, a cruz verdadeira.
A crença é que essa cruz verdadeira foi descoberta por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, e que ela descobriu essa cruz no meio de outras cruzes, após um milagre que aconteceu. Acredita-se também que tem fragmentos dessa cruz por vários lugares do mundo, né? Jerusalém, Roma e tudo mais. Para você entender o que nós estamos vendo aqui na tela, essa parte dourada, ela não faz parte da relíquia, ela é o relicário, é onde a relíquia está depositada. Então daqui para frente você vai começar a ver relicários. Muitas vezes a peça que é a relíquia é muito pequenininha, mas ela fica guardada dentro de um objeto bonito. Então aqui no caso, né, provavelmente a cruz verdadeira que se refere é esse pedaço de madeira na vertical. Uma relíquia que me chamou muita atenção e que eu não imaginava que pudesse existir é o cálice sagrado de Valência. A ideia é que esse cálice que você está vendo aqui seria o Santo Graal, né, da última ceia, o cálice que Jesus tomou a última ceia com seus discípulos. Esse cálice é em ouro, em ágata, e é uma peça preciosa. E até hoje ela é exibida numa capela, onde as pessoas vão lá até a Espanha para poder venerar essa relíquia, né? Outra relíquia muito conhecida e muito respeitada é a coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos, ela ficou um tempo na Sainte-Chapelle e também em Notre Dame. E ela foi salva em 2019 do incêndio que aconteceu lá. Ela é exposta para veneração em algumas ocasiões especiais, como a Sexta-feira Santa. Algumas vezes as pessoas questionam uma coisa que é interessante, e eu já tive essa dúvida também. Aqui você está vendo a coroa de espinhos dentro do relicário dela, né? Esse invólucro de vidro com esses adornos em ouro são o relicário. Lá dentro, nessa substância que parece palha, né, estaria a coroa. Mas existem espinhos que são muito grandes dessa coroa de espinho em outros lugares e que seriam incompatíveis com essa coroa. Mas eu não sei qual é a explicação, né? São alguns dos questionamentos que são levantados. Mas se você tiver interesse de conhecer, é uma relíquia bonita, em especial pelo relicário também, né? Essa aqui é uma relíquia que marcou o meu imaginário quando eu era adolescente, jovem, porque eu gostava de um jogo que falava sobre a lança do destino. E a igreja diz que ela tem essa lança, a lança sagrada, que seria a lança que perfurou o lado de Jesus quando ele estava na cruz. Então, essa lança, você vê ela em três partes, né? Essa parte de baixo, onde encaixaria a madeira, essa parte dourada, que é o relicário, e a parte de cima, que seria a ponta. Por que que ela está assim? Porque, na verdade, ela está fragmentada. Se você procurar na internet, você vai encontrar essa relíquia em três partes. Então, ela foi juntada dessa maneira, né? Infelizmente, né, ninguém soldou essa relíquia. Agora, essa relíquia, ela tem versões em outros lugares. Em Viena, em Viena, na Áustria, né? Em Roma e na Armênia, as pessoas reivindicam a veracidade da sua própria lança. Então, pelo menos três lanças dessas tem, mas até onde eu entendi, todas elas são veneradas pelos fiéis. Esse relicário foi um que me chamou a atenção e que eu não imaginava também que existia. É o relicário dos Três Reis Magos. Ele está na Catedral de Colônia, na Alemanha, e ele é o sarcófago dos magos vindos do Oriente. A Bíblia não fala que eram três, a Bíblia não fala que eram reis. A Bíblia só fala que eles eram magos. Mas na tradição católica, eles têm até nome, que é Gaspar, Melchior e Baltazar. E essas relíquias foram transferidas para Milão, de Milão para Colônia em 1164. É uma imagem bem interessante, bem bonita, né? Uma obra de arte, de fato. Uma outra relíquia muito interessante é a túnica sagrada de Jesus. A túnica de Trier, né? Ela é a mais famosa das túnicas atribuídas a Jesus. E ela está nessa catedral de Trier, na Alemanha. Ela fica guardada em um relicário e raramente é exibida para o público. A última exibição, olha que interessante, atraiu 500 mil peregrinos para verem e venerarem essa relíquia. Então, as pessoas se dirigem até essa catedral para ter essa oportunidade. Aqui tem uma relíquia que ela é um pouco controversa, mas ela está entre as aceitas, né? Entre aquelas que realmente são importantes para a cristandade ali, que são as cabeças de São João. Vou explicar para você por quê. A Catedral de Amiens, na França, guarda essa parte superior do crânio, ou seja, eles não têm a mandíbula. E ela foi trazida de Constantinopla em 1206, durante a Quarta Cruzada. É essa imagem que você está vendo na tela.
Então, a imagem, ela está dentro do relicário, né? Parece um prato, talvez lembrando que São João Batista foi decapitado, e a cabeça fica dentro do relicário protegida por um vidro. Também tem uma em Roma, na Itália, que afirma possuir uma porção da cabeça. E o Museu de Topkapi, em Istambul, na Turquia, reivindica a posse da cabeça, que foi levada durante o Império Otomano. Então, você vai ter aí algumas versões dessa cabeça, né, que são veneradas ao redor do mundo. Nós temos também os pregos da crucificação. Eu, durante uma viagem que eu fiz, eu vi alguns pregos, mas eu acredito que esses pregos não estão entre aqueles que são os mais aceitos como verídicos. Então, você vai encontrar esses pregos na Catedral de Milão, na Basílica de Santa Cruz, na Catedral de Bamberg, na Alemanha, na Catedral de Trier, onde fica aquela túnica, né? Em Monza, na Itália, e nessa Catedral de Cobre. Então, são vários pregos, mas todos são venerados aí pela cristandade. E tem uma relíquia muito inusitada, que é a relíquia do leite materno. A Gruta do Leite em Belém é o principal local da relíquia do leite de Maria. A tradição conta que uma gota de leite caiu na gruta e branqueou a rocha, e a partir dali eles levaram pedaços dessa rocha para vários lugares do mundo, né? E tem muitos fragmentos dessa rocha onde teria caído o leite. Uma curiosidade, como a gente não tem a imagem aqui da relíquia, é essa imagem do lado aqui, que chama a lactação de São Bernardo. Essa é uma imagem que você vai encontrar reproduzida por outros artistas também, que mostra uma experiência sobrenatural, né, ou que representa uma experiência mística, né, do São Bernardo num momento de aleitamento. Se você tiver curiosidade, dá uma lida, é bem interessante também. São coisas que a gente não acaba ouvindo todos os dias. E a última relíquia, ela tem a ver com o Santo Prepúcio. O santo prepúcio é aquela pele que é tirada de cima do pênis da criança quando ela é circuncidada no ritual judaico quando ela é criança. E essa relíquia é uma das relíquias mais controversas da história da igreja. Então, aqui você vê, né, o relicário de metal e você vê essa pele exposta bem no centro da imagem. Durante a Idade Média, tiveram 18 versões dessa relíquia. Naquela época era mais difícil, né, você identificar essas cópias, vamos dizer assim, porque não tinha internet e a comunicação era limitada. Mas uma das mais famosas foi presenteada por Papa Leão III, por Carlos Magno, e desapareceu em 1522 e reapareceu depois sumindo novamente em 1983. E por conta das polêmicas que tudo isso gera, né, é uma relíquia que não é comum, o Vaticano proibiu a veneração em 1900 dessa relíquia. Então, pôs fim à veneração pública. Ela existe ainda, essa imagem é relativamente recente, mas já não se fala mais disso. E discutir sobre esse assunto pode levar à excomunhão. Então, tem muitas outras relíquias. O catolicismo é rico nesses elementos, né? E você vai encontrar relíquias de todos os tipos pela Europa toda. Essas são as mais aceitas e são aquelas que chamam mais atenção, na minha opinião, são as mais interessantes. Aí você vai encontrar relíquias, vamos dizer assim, menos próximas do tempo bíblico. Por exemplo, os ossos de Santa Catarina, o crânio de Santa Catarina, são relíquias muito veneradas no catolicismo, mas que eu não coloquei aqui por uma questão de entender que não seriam todos que concordariam com esse conteúdo. Agora, essas são as principais e, se você ficou curioso, vale a pena pesquisar mais um pouco, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.